Oi, gente, tudo bem? Eu sou Cristina Figueiredo e hoje nós vamos abordar um assunto sobre desânimo na hora da gente se arrumar. Muitas de nós, por muitas vezes, ficamos desanimadas com a rotina dos cuidados diários que a gente deve ter conosco. O que você precisa fazer? Um planejamento. Um planejamento do seu dia, né? Às vezes nós falamos isso, ou você ouve de alguém, parece uma coisa assim, muito distante. Fala assim, por que às vezes você fica em casa, você, né, não trabalha fora, e aí você acha que um planejamento para você que fica em casa não é necessário, porque afinal você está em casa o tempo todo. Só que as pessoas não entendem que o estar em casa não significa que você não está trabalhando, entendeu? Em casa tem muito trabalho, às vezes até mais do que você faria, talvez trabalhando no escritório ou de alguma coisa, né? Em casa a demanda é muito maior. Com isso, as pessoas não enxergam que ela está trabalhando, né? Pode não estar ganhando, mas ela está trabalhando. E aí ela se desvaloriza no sentido que não tem tempo para se cuidar, que não se arruma, né? Porque tá em casa, ela tem o dia todo, ela não planeja, aí quando chega a noite, aí ela pensa, nossa, eu não fiz nada. Por quê? Porque não houve um planejamento. Sabe aquela sensação de improdutividade? Quando você acabou seu dia e você fala, não fiz nada? Essa sensação é muito ruim. Isso independente se você tá em casa ou no seu próprio trabalho mesmo, fora de casa. Então, independente se você trabalha em casa, né, com seus afazeres de casa, ou para alguém, ou no escritório, ou numa loja, né, ou qualquer lugar, você precisa fazer um planejamento das suas atividades, porque no final todas as atividades têm que uma conciliar com a outra, tanto a da sua casa quanto a do seu trabalho, né? E também sua família precisa estar ali no mesmo eixo, porque senão as coisas não vão funcionar. Você vai se sentir frustrada, vai se sentir que você não tá dando conta, e esse sentimento é muito ruim. Isso que eu tô dizendo pra vocês já aconteceu comigo. Eu sempre trabalhei fora de casa e eu tinha muito afazeres dentro de casa também, tanto fora quanto dentro. E o meu trabalho, muitas vezes eu tinha que também desenvolver em casa. Então eu ficava muito sobrecarregada. E aí teve uma fase da minha vida que minha filha ficou muito doente. Então eu tive que fazer algumas escolhas. Alguns pontos que eu não podia, a minha lavanderia ficava do lado de fora da casa, então eu não conseguia ir até a lavanderia para lavar uma roupa, porque ela não podia ficar sozinha, né? Porque ela ficou em situação grave. E aí eu me senti perdida, porque eu não conseguia ir lá fazer uma comida, porque todo o tempo eu tinha que olhar ela. Era uma coisa muito complicada. Só que aí eu resolvi, aí de madrugada, quando eu tava com a cabeça mais assim, sabe, parada, que aí você começa a refletir. E aí eu assistia alguns episódios da Rafaela Oliveira. Eu aprendi muito no canal dela, sabe, a organizar. E também com a Patrícia Lages, que vocês devem conhecer. Aí foi abrindo a minha mente que eu precisava me organizar, porque até então eu não tinha. Esse foi um fato que aconteceu na minha vida, um pontual, que parecia que não ia acabar nunca, né? Que às vezes eu passava 15 dias no hospital com a minha filha, e retornava para casa, e quando eu retornava eu tinha que deixar as roupas do meu marido pronta para 15 dias, porque eu podia ficar no hospital de novo, mais 15 dias. Então, foi um momento muito difícil. Só que aí, quando eu comecei a assistir as dicas, né, da Patrícia Lages e da Rafaela Oliveira, eu percebi que o que estava faltando para mim era me organizar. E eu comecei a fazer isso, realmente, entendeu? Falei, não, eu vou me organizar. Porque eu me organizava no trabalho, mas eu não estava conseguindo dar conta de toda a demanda da minha casa, que não é pequena, é grande, apesar de ser só meu marido, a minha filha e eu, mas com o fato dela estar doente, eu não estava conseguindo dar conta. Então eu comecei a delegar as coisas, já comecei a não ir tanto para a cozinha fazer comida, meu marido que ia. A gente sentou para pôr as coisas nas regras, entendeu? Para poder funcionar. Então, para você ver que às vezes a falta de ânimo, a falta da gente não dar conta das coisas é a organização. Porque quando você organiza, para com essa de você ter que fazer faxina todo dia. Não tem mais essa, né? Eu aprendi muita coisa. Eu não faço mais faxina todo dia.
né? Eu não fico fazendo um monte de coisa todo dia. Eu me priorizo. Por exemplo, o dia que eu não quero fazer comida, eu não vou fazer comida. Meu marido vai lá e faz a comida. E se ele não quiser, a gente come qualquer outra coisa. Então, infelizmente, se a gente não fizer isso, a gente entra no esgotamento físico e nós não aguentamos. Então, de repente, se você tá numa situação que você não tá suportando tanta demanda, você precisa parar e organizar. Porque às vezes a mente não tá conseguindo entender o seu dia a dia, entendeu? E quando você coloca no papel e começa a fazer... No início é ruim. No início, você não consegue... parece que você não vai conseguir. Porque é uma rotina, você muda, né, os horários, você fala, vou acordar um pouco mais cedo, vou fazer isso hoje, amanhã vou fazer aquilo, um pouquinho de cada coisa. Aí, de repente, tudo começa, sabe, entrar em harmonia. Aí, quando isso acontece, você começa a colher os frutos disso. Então, no início é difícil, né, as pessoas vão reclamar, porque tá acostumada que você faz tudo, né. Mas, se você não se priorizar, você nunca vai ter ânimo para nada. No início, com certeza, você vai precisar, sim, anotar, né? No início eu anotei, a minha filha fez no computador lá, tudo que eu tinha que fazer todos os dias, anotei na agenda, né? Conciliei o meu trabalho com a casa. Então, no início, nós fizemos uma organização. Hoje, não existe mais esse de dias, né, que eu tenho que fazer alguma coisa. Porque já incorporou no dia a dia, a gente já sabe o que tem que fazer. E não fica coisas acumuladas, né? Hoje, por exemplo, é uma segunda-feira, né? Como teve feriado a semana passada, e aí acabou, e aqui onde eu moro muito frio e choveu também, eu não consegui fazer algumas coisas por causa do tempo, né? Na roupa mesmo, acumulou. Então hoje estava um pouco de caos. Só que aí eu olhei para as coisas, falei, mas não tá sujo, né? Só tá fora do lugar. Comecei a colocar tudo no lugar, o que aconteceu? Rapidinho já tava tudo certinho. Então me deu até uma sensação de paz, porque se você fica estressada, piora. Então, quando eu comecei a pôr no lugar, como não tava sujo, era só desorganização, né? Por causa do final de semana, uma coisa, né? E a gente... Aqui onde eu moro é um local muito frio, então a gente toma muito café, cappuccino à noite, chá, e vai ficando a xícara na pia. Então você fica, acordei, olhei aquilo, fiquei um pouco estressada a princípio, né? Porque acostumada a deixar tudo arrumado. Mas, gente, essas coisas é normal. O que você tem que fazer é não se estressar, colocar as coisas no lugar, rapidinho, tá tudo arrumado. E para você se arrumar, você tem que fazer a primeira coisa do dia. Não adianta você deixar para fazer depois. Você levantou da sua cama, você troca de roupa, né? Vou tomar banho, não sei qual é a sua rotina que você gosta de fazer, né? E depois vai tomar seu café, depois vai cuidar das coisas. Se você vai pro seu trabalho, logicamente você já vai se arrumar mesmo, né? Mas esse vídeo é mais assim para você entender que você precisa criar fazer um planejamento para poder você não se perder com as suas tarefas diárias. Isso independente se você trabalha fora ou em casa, você precisa fazer um planejamento. Por exemplo, se você trabalha fora, todo dia você tem que colocar pelo menos 15 a 20 minutos para você fazer alguma coisa dentro de casa, para não acumular no final de semana e aí você tem que passar o final de semana inteirinho limpando, lavando e passando e não tendo tempo para nada. Eu até acordo cedo, mas de manhã, geralmente, eu costumo ler alguma coisa, fazer alguma coisa relacionada a estudar, né? Aí depois que eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer. Isso porque nesse momento eu tô trabalhando de casa, eu não tô saindo, então por isso que eu tô fazendo assim. Mas antes, quando eu saía, então de manhã não tinha tempo de ler nem nada. Então eu levantava, tomava meu banho, colocava minha roupa e ia trabalhar, né? Aí quando eu chegava à tarde, eu fazia sempre alguma coisa relacionado, assim, colocava roupa para lavar, e aí ia fazer a comida, coisa assim, sempre procurava fazer uma comida a mais para sobrar para uma outra ocasião que eu às vezes não tivesse disposta a fazer, entendeu? Então, esse tipo de planejamento que você vai fazendo aos pouquinhos, que você percebe que faz uma diferença enorme, né? Você faz uma coisa hoje, amanhã você faz outra. E questão de passar roupa, antes eu tinha assim aquela fissura, eu queria passar aquele monte de roupa de uma vez. Hoje eu não faço mais assim. O que eu faço? Eu priorizo as roupas
as camisas do meu marido, né, pra passar. As minhas roupas eu penduro no cabide lá fora e vai pro armário. Aí eu tenho aquele steamer que é a vapor. Então, quando eu vou sair, eu passo as minhas roupas, né? Agora, as do meu marido, eu já deixo passada porque facilita mais. Mas não passo toda aquela roupa de uma vez só, entendeu? Porque é estressante, é muita roupa. Então, de repente, você pode fazer dessa maneira também, né? Passar aquelas que é prioridade, né? E as que não é tão prioridade, você... Só que não coloca dentro de cesto nem nada, entendeu? Guarda. É melhor você guardar. Porque senão vai virar uma bagunça enorme e bagunça causa estresse e a gente fica estressado. Você percebeu que o fato do externo, a bagunça externa de tudo, de roupa, de louça, de tudo da sua vida, reflete no fato de às vezes você desanimar na hora de se arrumar? Porque você fica na sua cabeça aquele monte de obrigação que você tem que fazer, e aí você pega e não se arruma, porque você já quer resolver as coisas. Aí passa o dia e você tá lá sem se arrumar, com o cabelo de qualquer jeito, às vezes de camisola o dia inteiro. Então, muda isso aí. A primeira coisa, se arruma. Toma café. Aí você começa a cuidar das coisas. Se priorize, né? Aí no final do dia, né? Toma banho. Aí você põe sua camisola de novo. Então é mais ou menos isso, né? Que tem que fazer pra gente se sentir melhor. Senão a gente se sente muito pra baixo, né? A nossa autoestima não fica legal, né? Pode perceber que quando você se arruma, a sua autoestima eleva, você se sente melhor, você fica com mais ânimo pra resolver as coisas, né? Então, o vídeo de hoje foi sobre organizar o externo, né? Pra poder a gente ficar por dentro, assim, mais confortável, né? Se sentindo melhor e poder se priorizar, né? Pra gente se arrumar e perder o desânimo, né? Porque é o desânimo que atrapalha a nossa vida, tá? E eu espero que vocês tenham gostado e eu aguardo vocês num próximo vídeo.